continuem acompanhando aqui toda a nossa programação. Não esqueçam de participar, mandem as perguntas, é sempre muito importante essa interação de vocês aqui com a gente, tá bom? Um beijo enorme para vocês, a gente se vê amanhã a partir das 9h30 da manhã. Tchau, tchau! Fala pessoal, muito boa tarde para você. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Gol conclui refinanciamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais em dívida de curto prazo. Positivo lança smartphone Infinix no Brasil e acirra disputa no setor. PayPal afirma que não busca a compra do Pinterest. Tudo isso e muito mais, a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, e a gente começa o estoque dessa tarde trazendo aqui a minha companheira de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales, boa tarde a todos, que estão nos acompanhando, nessa metade de terça-feira, a hora do almoço, para você que está almoçando nos acompanhando, uma boa tarde para você também. A gente, é claro, vai, falar sobre os assuntos que estão impactando o mercado no meio do dia, e a gente vai comentar esses assuntos também com o nosso convidado de hoje, que é o Robson Ortiz, sócio e trader da Cronor Capital. E também tem os gráficos do dia com Alex André, que hoje mostra a temporada de balanço nos Estados Unidos. E ele fala também sobre a crise imobiliária lá na China, Dani? É isso aí, Hanna, e a gente começa dando os primeiros números do mercado financeiro na hora do almoço. Vamos ver como é que estão. Então a gente começa com o Ibovespa que vem caindo bastante, vem caindo agora 1,52%, está aqui aos 107.059 pontos, está aqui bem no cantinho da tela aqui. Vindo para cá nos papéis, a gente vê aqui em queda Petrobras, Petri 4 com menos 0,03%, aqui próximo já da estabilidade, mas com variação negativa. Tem a Vale com menos 0,21%. Está aqui Semig com menos 0,45, Ambev caindo 0,52, Itaú Unibanco caindo 0,71. Tem também Bradespar caindo 0,70%, tem Ambev caindo também 0,46%, Eco Rodovia recuando aqui 1,49%. Vamos ver aqui outros números também, a Bradespar caindo 0,72%, tem também a Minerva aqui. Opa, já sumiu aqui o número. Não, tem a MRV caindo 3,67%, Cielo menos 4,05%, Usiminas caindo 1,84%. Deixa eu ver aqui que está em alta aqui, porque olha só, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 papéis em alta aqui nesse momento. A gente tem Braskem com mais 3,80%, tem Energias BR com menos 2,50%, tem a CPFL Energia com mais 2,07%, tem a Equatorial subindo aí 1,75%, Gerdau 1,55%, Marfrig 1,33%, Klabin subindo 1,24%, tem TOTUS 0,45%, Suzano Papel 0,23%, Petri 3 está aí em estabilidade. E aí, como eu já mostrei aqui no telão, os papéis em baixa, todo o resto em baixa. Getnet, Ezetec, Grupo Soma, Americanas S.A., Cirela, Melius, B3, CVC, tudo caindo, além de Localweb, Magazine Luiza, Azul, Companhia Siderúrgica Nacional também caindo, Cogna, enfim, tudo caindo nesse momento. E o dólar aqui subindo, 0,54% aos R$ 5,58, Hanna Beltrão. Pois é, Dani, a gente aproveita para fazer o nosso giro internacional, começando pelas bolsas na Europa, que acabaram de fechar, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, DAX na Alemanha fechou, está agora com alta de 1,08%, FTSE no Reino Unido, alta também de 0,77%, CAC na França, alta de 0,80%,
E o índice Eurostoxx alta também de 0,95%. Já o cenário aqui norte-americano também, as bolsas estão subindo, Dow Jones alta de 0,38%, S&P 500 também alta de 0,57% e Nasdaq sobe também 0,67%. O Dani já deu um panorama como é que está o dólar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no barril do petróleo Brent, sobe 0,47% a 85 dólares o barril. E o petróleo WTI sobe 0,99% e é comercializado a 84 dólares. A gente segue de olho, né, no mercado lá fora para falar que a Motherland China se tornou a mais recente desenvolvedora chinesa a perder o pagamento de um título em dólar, ampliando aí o estresse que se espalha pelo setor imobiliário do país. A empresa deixou de pagar os juros e o principal devido aí a um título de 250 milhões de dólares. A Giovanna Locatelli, nossa correspondente nos Estados Unidos, tem as informações. Com certeza, isso são reflexos do caso Evergrande. A Motherland, ela é uma incorporadora de 21 anos já de mercado e que se concentra em projetos verdes e realmente ela não conseguiu pagar esse título de 250 milhões de dólares que venceu na última segunda-feira, somando-se aí a uma série de pagamentos perdidos por empresas imobiliárias chinesas. Num comunicado, a empresa que tem sede em Pequim atribuiu esse pagamento perdido a uma crise de caixa inesperado, aos efeitos Covid-19 e também ao ambiente do setor imobiliário que não está favorável às empresas. A Motherland já contratou os advogados, já contratou especialistas para fazer uma análise aprofundada da real situação da empresa. E mais desenvolvedores chineses aí provavelmente também vão sentir este efeito Evergrande e não irão conseguir pagar os seus títulos. Isso também é um reflexo das medidas emergenciais tomadas pelo governo chinês para estancar uma evasão de dinheiro para a Evergrande no caso, porém as incorporadoras menores sentiram estes reflexos. Uma dessas medidas, inclusive, é a proibição, a queda dos financiamentos, novos financiamentos para o setor imobiliário. Então, claro, a gente vai acompanhar esses números, vai acompanhar esses reflexos e também a reação no mercado. Com vocês aí no estúdio. Valeu, Giovanna Locatelli, falando com a gente lá dos Estados Unidos, nossa correspondente internacional. E eu só queria dar um destaque também internacional, que a Hertz quer dar uma mãozinha para o mercado de carros elétricos e engatou aí uma oportunidade nos Estados Unidos e na Europa. E para isso anunciou que fechou um negócio com a Tesla para compra de 100 mil carros da fabricante. 4 meses após se recuperar da falência decretada, a locadora de veículos quer incorporar os Tesla Model 3, né, as suas frotas, até o final do ano de 2022, começando com as primeiras entregas por parte da fabricante já em novembro deste ano. Os clientes que alugarem os carros elétricos vão poder usufruir da infraestrutura de carregamento da Tesla e no futuro da própria rede Hertz, que vai investir nessa tecnologia. Segundo o comunicado oficial da Hertz, os 100 mil veículos que vão chegar com o pedido atual vão fazer com que a frota global da companhia tenha 20% de carros elétricos. A ideia é que eles estejam presentes em aproximadamente 65 mercados até o final de 2022 e mais de 100 mercados até o final de 2023. A empresa alertou, no entanto, que o cronograma pode ser afetado também por fatores fora do controle da Hertz, como a escassez de chips semicondutores ou outras restrições. Mas só por causa dessa situação, a Tesla acabou tendo uma avaliação de mercado de mais de $1 trilhão. Hanna, contigo. Pois é, Dani, ainda falando, né, sobre as locadoras, o CAD afirmou que pode exigir que a Localiza licencie ou venda a marca Unidas para que a fusão entre as duas empresas seja aprovada aí de acordo com informações do jornal Estadão, e essa exigência pode ser feita
pela relatora do caso no órgão, né, Lenisa Prado, que poderia ter considerado insuficiente o acordo negociado entre as companhias e a Superintendência Geral do CAD. Segundo essas fontes, a tendência é de que ela negocie um acordo mais duro, indo além da venda de 30 mil a 40 mil carros, que já foi acordada aí durante essa negociação. Concorrentes defendem que o montante vendido deveria ser de pelo menos 70 mil carros para garantir que o comprador possa competir nesse mercado. A Localiza anunciou a fusão com a Unidas em setembro do ano passado, que criaria uma empresa com valor de mercado consolidado em torno de 48 bilhões de reais. Dani? É isso aí, Hanna, e dando seguimento então ao BMC Estoque, o IPCA 15 ficou em 1,20% em outubro, ante 1,14% em setembro, segundo dados do IBGE. Com o resultado agora anunciado, o IPCA 15 acumulou um aumento de 8,30% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 10,34%. As projeções iam de avanço de 9,40% a 10,39%, com mediana de 10,12%. A alta de 1,20% registrada em outubro foi a mais elevada desde fevereiro de 2016, quando ficou em 1,42%. Se considerados apenas os meses de outubro, a taxa foi a mais elevada desde 1995, quando havia ficado em 1,34%. O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses o mais elevado desde fevereiro de 2016, quando a taxa foi de 10,84%. No mês de outubro de 2020, o IPCA 15 tinha subido 0,94%. Sob pressão de novos aumentos nos combustíveis e encarecimento das passagens aéreas, o grupo Transportes passou de uma alta de 2,22% em setembro para um avanço de 2,06% em outubro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,43 ponto percentual para a taxa de 1,20% do IPCA 15 de outubro. E a Positivo Tecnologia planeja investir 50 milhões de reais na produção local de smartphones em Phoenix nos próximos 3 anos. O projeto é resultado da parceria com a chinesa Transsion, anunciada ontem pela empresa brasileira, com o objetivo de ganhar espaço no competitivo segmento de celulares de preços intermediários. A parceria começa com a produção do smartphone Infinix Note 10 em Manaus, que deve chegar às lojas já nesse final de semana, até esse final de semana. Em 2022, a empresa deve lançar mais 8 aparelhos e a produção local reduz em cerca de 30% os encargos que incidem sobre os aparelhos importados pelos concorrentes chineses. Marcas como Samsung, líder no mercado, e também Motorola, segunda colocada, além de Xiaomi, e também acabam brigando por participação no segmento dos intermediários de entrada e também dos modelos mais avançados, Dani. É isso aí. E a companhia aérea Gol finalizou o refinanciamento de uma dívida bancária de curto prazo avaliada em 1 bilhão e 200 milhões de reais, concluindo o programa de gerenciamento de riscos financeiros por conta do descasamento entre os ativos e passivos. Vamos conferir então os detalhes na reportagem. De acordo com o comunicado, a operação vai permitir que a companhia aérea retorne ao menor patamar de dívida bancária de curto prazo desde 2014, de aproximadamente 500 milhões de dólares, além de melhorar as métricas de crédito e reduzir o custo de dívida da companhia. Richard Lark, diretor e vice-presidente financeiro da Gol, disse que o refinanciamento da dívida coloca o balanço patrimonial da empresa em uma posição mais forte em termos de endividamento do que a concorrência, o que é uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado. Durante a pandemia, a Gol concluiu outras iniciativas para reequilibrar o seu capital,
com a amortização do prazo de empréstimo B no montante de 300 milhões de dólares, a emissão de 650 milhões de dólares de notas de segurança sênior 2026, um aumento de capital em torno de 423 milhões de reais e também a aquisição da participação minoritária no seu programa de fidelidade Smiles no valor de 1,3 bilhão de reais. Ainda de acordo com a companhia aérea, a operação anunciada foi realizada com esforços restritos por meio da extensão da 7ª série de debêntures e da emissão da 8ª série de debêntures simples não conversíveis da GLA, uma unidade operacional da companhia. Os recursos das debêntures serão utilizados integralmente para refinanciar a dívida de curto prazo da companhia e estender o prazo médio dos passivos para pouco mais de 3 anos. No período de 19 meses encerrados no mês de setembro, a extração de valor dos ativos da Gol resultou em uma redução de 3 bilhões e 300 milhões de reais na sua dívida financeira de curto prazo, segundo a companhia. E ainda falando, sobre o setor aéreo, a fabricante de aeronaves Embraer informou que a sua subsidiária IVE vai iniciar no dia 8 de novembro um simulador de mobilidade urbana ligando a Barra da Tijuca com o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Rio Galeão, lá no Rio de Janeiro. Nesse primeiro momento, os voos serão feitos com helicópteros em cooperação com parceiros estratégicos e entidades governamentais. A avaliação de todo esse ecossistema de mobilidade urbana e os principais conceitos relacionados à experiência de uma operação futura vai ocorrer ao longo de um mês, contando aí com 6 voos diários, a um custo mais acessível que a operação de um serviço de helicóptero convencional, por exemplo, de acordo com a Embraer. A companhia informou ainda que a simulação considera valores próximos ao que se espera no futuro para uma operação com aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical. A comercialização das passagens teve início hoje e será realizada pela Flapper, uma plataforma independente para voos sob demanda, enquanto a operação da aeronave será feita pela Helisul Aviação. E Dani, antes que o Dani continue aqui, a Paula me fez a pergunta. Você tem vontade de participar desse experimento aí, voar lá pelo Rio de Janeiro? O que você acha, Daniel? Você tem medo de voar? Não, obrigado. Não, você deixa pra gente essa? Pode voar à vontade, não gosto. Se eu gostasse de voar, eu seria um pássaro. Eu não sou um pássaro, então eu não tenho que ficar voando. Mas é para isso que tem, a mobilidade, não gosto nem de avião. Voar por aí. Você que está nos acompanhando, já coloca aí no nosso chat. Vocês estão gostando dessas novidades tecnológicas? A gente sempre traz essas notícias aqui na BMC News. Hoje pela manhã, a Paula e eu, a gente toparia bastante, inclusive hashtag Fica a Dica, iríamos tranquilamente. O Daniel já não vou nem falar coragem. Acho que ele não gosta. Tem gente que não gosta de voar. Mas você sabe, Hanna, vou te contar uma coisa. Teve uma empresa que eu trabalhei, começa com G, mas não vou falar o nome. E lá eu precisava ficar viajando toda semana. Era 15 dias São Paulo, 15 dias viajando o resto do Brasil. E eu tinha um ódio tremendo de ter que fazer isso. Eu não suportava a ideia de ficar viajando toda hora. Era gostoso porque eu conhecia várias partes do Brasil. Mas eu odiava porque eu não suporto voar. Mas mesmo assim, eu aguentei acho que mais uns 2 anos fazendo isso todo mês, voando todo mês, assim. Até que chegou uma hora que eu não aguentei mais. Aí eu pedi pra sair, pedi água, porque não deu. Não aguento, não gosto de voar. Então voar. Já fica no ar. E o Daniel... Não fica no ar, não. Não faz questão, a gente faz questão. Acho que a nossa Marlene Matos também, pelo pouco que a gente conhece ela, acho que ela toparia. 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Quem sabe? Paula Moraes, Hanna Beltrão vão pular de paraquedas. Não, para com isso, gente. Meu coração, ele para lá em cima, tá caindo assim, ele já parou. Aí já não, né, Daniel? Pelo menos o avião, você tem alguma segurança. Você acredita que aquilo foi construído ali para... A gente confia, né? Deus Agora, é pai, pronto. Exatamente. A gente confia que vai dar tudo certo, que a gente vai subir, que a gente vai
vai pousar com tranquilidade. Eu não inventa espero. moda não, Daniel. Não inventa tá moda bom, não. tá bom. Mas a Paula postou. Vamos seguir então aqui com o BBC Stock. A sul-africana Simbai Stillwater afirmou que vai comprar a mina de níquel Santa Rita e a mina de cobre Serrote no Brasil por $1 bilhão, no que vai ser seu maior investimento no setor de metais para baterias. A mineradora de metais preciosos disse que assinou acordos com afiliadas de fundos para comprar ambas as minas em dinheiro e 5% de retorno de royalties da fundição sobre potencial futura produção subterrânea em Santa Rita. Assim, a Sibanye tem se diversificado em metais em uma tentativa aí de transformar a empresa de uma produtora de ouro e platina com foco na África do Sul em uma mineradora global diversificada. Sibanye Stillwater, é isso aí. E aí, vamos ver quem que está online, quem que está aqui no chat. Aqui o pessoal já está falando, o Rafael de Lima falando, eu queria um trabalho para viver viajando. Então, viajando tudo bem, mas precisa ser de avião? Não precisa. A gente pode ir de carro, pode ir de carro ônibus. É 100% seguro, de carro. Não é, mas a gente sabe que a gente está na Terra, entendeu? Isso é o mais legal. Não que eu não use o avião, eu uso, claro, mas não gosto. Ó, o Helder aqui, voar, roda gigante, paraquedas, não fazem muito bem a saúde. Então, Helder, eu li essa concordo. mensagem agora, mas assim, roda gigante não é também minha praia. Eu não gosto de altura, moro no 16º andar, mas ele é telado. Então eu posso olhar pela janela que eu não vou cair pela janela. Olha, não, você sabe... Mas a altura não é comigo, não. O MPK falando assim, quando a gente fala de voar, eu me lembro daquele padre do balão, coitado. Gente, mas é verdade, o padre do balão... Padre do balão. Cara, quando eu lembro daquilo, me dá um desespero dele voando, que, meu Deus... Claudinho Trader aqui falando assim, a melhor dupla do BMC News, vocês são show demais, família Arrasou, Money Club Claudinho. Conectada sempre. Valeu, Claudinho, brigadão mesmo, a hashtag Raniel. Raniel, hoje o pessoal lembrou, hein? Vamos valorizar aí. O pessoal tá comentando. Diego Paganini também falando aqui, vocês são ótimos. Valeu, Diego. Diego sempre presente aqui com a gente. Valeu, abração pra você, valeu. O pessoal comentou aqui, tem uma música. Cadê a música aqui da Hanna? Aqui, Hanna não pode, senão derruba. Mas Hanna. Hanna Júlia, legal, boa cerveja. Cerveja. Esse cerveja, viu? Cerveja aí. Olha só. Cerveja. Ronaldo Barci aqui também, Helder, já falei. Rodrigo Cardoso também aqui presente. O César Silva, o Atílio Felipe Neto. Bora almoçar sem desligar da BMC. Por favor, viu? Por favor, vamos Dani, lá. a Juliana Silotti, ela não tá de nenhum lado aqui, nem do meu lado, nem do teu lado. Ela já comentou assim, vocês dois são medrosos. Voar é legal. Sim, Juliana. Eu não respondo pela Hanna, mas eu sou muito. Quando a gente é jovem, né, a gente não vai que vai, entendeu? Não tem medo de nada e pula. Melhor ir de Ferrari. Boa. Também, concordo, é isso aí. Cadê a Ferrari do Saravalli aqui no chat? É uma nobrista. Manobrista da Ferrari. Valeu pra sempre, Raniel. Cadê a Sandra? A Sandra tá ocupada ali na redação. Mas a Sandra, ela vai voltar aqui. Viu? Ela vai voltar e vai ficar firme e forte aqui com a gente. Aí. Viu, Sandra? Você que está nos assistindo aí, Sandra. Ela é a Sandra Popular Jamile. O Alex Samantha. também, ou Samantha. Ou Sandra. Alex Martins, boa tarde para todos. Bora dar like. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela participação aqui. Antes da gente chamar o Alex André com os gráficos, Hanna, a gente podia ver como é que está o nosso mapa do calor. Vamos dar uma olhadinha. Caiu. Que pena, a gente não consegue mostrar, tá bom. Então tudo bem. A gente vem com o mapa do calor. Então tudo bem. Então vamos lá, vamos às análises então, vamos aos gráficos do Alex André, né, Hanna? Hoje o Alex traz pra gente 10 novos gráficos falando do crescimento econômico, os problemas envolvendo o setor imobiliário na China e a temporada de balanços nos Estados Unidos. Fala, André!
É isso aí, Hanna e também Daniel, aqui no BMC Stock de hoje. A gente vai trazer os 10 principais gráficos, né, que todos os dias nós trouxemos aqui, sempre para atualizar você, investidor, né, o nosso cenário macro, falar um pouquinho do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, também na China. Vou trazer 2 gráficos também falando um pouquinho da China hoje. E também todo esse contexto, como que a gente consegue traduzir, né, em leituras, né, principalmente o seu investimento, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo, tá? Então, essa é a principal objetivo aqui dos nossos gráficos do BMC Stock. O gráfico de hoje, né, o nosso primeiro gráfico, a gente vai começar lá nos Estados Unidos, né, o gráfico do S&P 500. Esse gráfico, de acordo com o Morgan Stanley, né, tem uma perspectiva de queda em relação a lucros para o ano que vem, né? Ou seja, a gente tem uma expectativa agora, a gente está ao meio de temporada de resultados, ou seja, a temporada terceiro trimestre lá nas empresas dos Estados Unidos, inclusive, né, divulgaram-se resultados do Facebook, né, que foram acima do esperado, também tem diversas outras companhias, entre Microsoft, né, Twitter, que também estão para divulgar resultados hoje, o UBS também reportou resultados recordes também, né, então só resultados também acima da expectativa. Também trouxemos esse gráfico, falando um pouco da expectativa, falamos até ontem, né, um pouco mais sobre isso, ou seja, um resultado acima da expectativa, como que deve colaborar para um preço, né, relativo de um dia, né? Então a gente também trouxe isso, então, não só superando a expectativa, mas também abaixo da expectativa, né? Ou seja, isso também a gente falou ontem. Mas esse gráfico aqui é interessante, que o Morgan Stanley está colocando em perspectivas que os lucros das principais companhias dos Estados Unidos venham a cair no ano que vem. Então, ou seja, entrou ali num modo de inflexão, ou seja, no modo negativo, chegando ali próximo até mesmo do 0 a 0, ou seja, não tendo crescimento de lucro das principais companhias do S&P 500 para o ano que vem. Tá? Então, ou seja, o que a gente tem de leitura para esse ano, né, terceiro, quarto trimestre, deve ser muito positivo, de acordo com o Morgan Stanley, e a partir do ano que vem, principalmente quando a gente fala ali do primeiro, segundo trimestre, deve ser um pouco abaixo do esperado. É isso que a gente espera não só dos lucros das principais companhias, mas também do GDP, né, ou seja, o PIB dos principais países. A gente está observando na relação ao PIB da China, dos Estados Unidos e também de outras grandes economias que colabora para o crescimento mundial. Então essa é a principal leitura do mercado, ou seja, crescimento de earnings agora no terceiro e quarto trimestre e depois no ano que vem, né, primeiro trimestre e segundo trimestre, uma expectativa de lucros abaixo, né, principalmente comparado ali ao terceiro, quarto trimestre, segundo trimestre desse ano. Tá? Então, ou seja, uma aceleração e depois do terceiro trimestre já uma possível alta aí de earnings. Tá? Se a gente está falando em revisão de PIB para baixo também, ou seja, a economia desacelerando a partir do ano que vem, um dos grandes argumentos que a gente trouxe aqui também no BMC Stock é a questão da inflação, né? Ou seja, a inflação colocando na conta, né? Ou seja, que não seja tão transitória assim, mesmo que esteja arrefecendo. A gente falou um pouquinho também ontem em relação aos containers, os impactos inflacionários de demanda e oferta, mas aqui a gente consegue colaborar, né, num gráfico do JP Morgan, né? Tem o forecast, seja uma revisão, né, para baixo da expectativa do PIB global, né? Então a gente tem aqui desde junho, né, desse ano, chegando agora em outubro, né, uma revisão para baixo, ou seja, até mesmo tirando todas as expectativas que tinham ali em relação no começo do ano, ou seja, que era uma expectativa de alta em relação ao PIB, né, em relação aos principais países do mundo todo, né? Então agora o mercado observa em relação ao ano que vem, né, ou seja, não só os lucros das principais companhias, mas também as próprias economias, já trazendo alguns proxies quando a gente consegue colocar aqui em questão da cadeia de supply, que é um dos principais pontos em relação também a relação à inflação. Quando a gente pega aqui o núcleo do CPI também, né, em relação à inflação do consumidor americano, e também o PPI, né, que é a inflação do produtor também dos Estados Unidos, que também preocupa em relação, né, com as principais expectativas do Jerome Powell, né, do Fed, que vem colocando aí sempre nesse tom aí de cautela, né, no mercado como um todo, né, que também a gente consegue observar a Treasury americana também reagindo de certa maneira, né? Então aqui no Brasil a gente consegue também observar uma queda em relação à PIB, inclusive ontem, né, trouxemos aqui também, né, do BMC Stock em relação, né, ao crescimento de juros no mundo todo. Esse crescimento de juros tem a principal expectativa, né, de diminuir o impacto inflacionário, e esse aumento de juros, né, traz ali um freio, né, para a economia de certa maneira, né, em relação ali no curto prazo, e isso preocupa ali os principais economistas que também têm essa relação de aceleração da economia global de acordo com JP Morgan. Tá? É um movimento pontual ali de curto prazo em 2022, tá? Principalmente no começo do ano. E agora a gente vai trazer esse gráfico aqui em relação aos bancos europeus, né? Esse gráfico é bem interessante, a gente pega aqui, né, o preço-lucro projetado, né, dos principais grandes bancos, né, medido pelo MSI, né, da zona do euro, né, dos bancos, projetado para 12 meses, né, do preço-lucro relativo. A gente tem essa linha azul aqui no meio, que é a média, e aqui a gente tem, né, 2 desvios padrão, né, ou seja, 2 desvios para cima, 2 desvios para baixo, né, o que significa que os bancos, né, em caso de avaliação, esse gráfico é bem interessante, né, do JP Morgan,
Esse gráfico coloca que as avaliações dos bancos continuam muito atraentes, ou seja, os bancos reportando resultados muito fortes. Inclusive, até falei do UBS, né, que reportou resultado recorde também, como o setor sendo negociado com desconto de 45% em relação ao mercado mais amplo, ou seja, principalmente quando a gente compara com as empresas dos Estados Unidos, né, os bancos americanos, em comparação com 23% da mesma base histórica, né? Então, a gente até colocou aqui o efeito de fintech. Então, ou seja, os grandes bancos ficando muito descontados, e a mesma leitura é aqui no Brasil, né? A gente consegue observar, por exemplo, numa linha de tendência, né? Por exemplo, o Banco Inter, e numa outra ponta a gente consegue avaliar, por exemplo, né, o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco, né, que são os grandes bancos aqui no Brasil, também ficando muito descontados quando a gente pega principalmente em relação a preço-lucro e também o preço-valor patrimonial, né? Mas esse gráfico aqui é projetado, né, de acordo com o JP Morgan. Ele coloca aqui já de acordo, né, com o ano passado, 2020, até no final de 2020 mesmo, ali em torno de dezembro e começo de 2021, estava até abaixo de 2 dígitos padrão, agora até superou um pouco isso, mas continua num patamar muito atrativo de desconto. E quando, de acordo com a avaliação do JP Morgan, chega com um desconto de 45%, né, o setor financeiro da Europa, tá? Esse gráfico aqui que é interessante, a gente sempre fala em relação ao gás natural, né, o natural gas na Europa e no mundo todo. Como eu já falei nos últimos dias aqui no BMC Stock, né, a gente tem uma perspectiva, né, de aumento de demanda de gás natural, né, ao longo do mundo todo, à medida que hoje, né, nós temos 3 principais fontes energéticas no mundo, que é carvão, gás natural e petróleo, né? Carvão acho que não tem precisa de muitos argumentos, né, é o mais poluente de todos, né, e os principais países vêm diminuindo nessa tendência de carvão, só a China que tem aumentando ali no curto prazo em relação à crise energética. Então a China vem aumentando a relação de carvão e vem preocupando, né, as principais entidades ambientais do mundo todo, também os economistas, né, ou seja, o impacto na principal economia do mundo, né, ou seja, tirando os Estados Unidos. E por outro lado, a gente tem o petróleo, né, que vem superando aí a casa de 85, 86 dólares, tem até relatórios, como a gente já trouxe aqui, Morgan Stanley prevendo ali em torno de 95 dólares, Goldman Sachs já colocando na conta ali 90 dólares. Então essa perspectiva que se a gente olhasse ali nos 6 meses atrás, poucas pessoas acreditariam, né, ou seja, esse choque do petróleo já chegando ali próximo da casa dos 100 dólares, tá? Então essa é a principal leitura. O que tem a ver carvão, né, petróleo com gás natural, com esse gráfico que eu vou falar aqui? Bom, tem tudo a ver, né? Ou seja, se o mundo inteiro está diminuindo a tendência de consumo de petróleo nos próximos 10 anos e também o consumo de carvão, qual é a próxima energia que seria a mais sustentável, né, tirando solar, né, wind, ou seja, energia solar, energia eólica, seria o gás natural, né, que é muito abundante, principalmente, né, na Rússia, no Catar, no Iraque, nesses países, principalmente do Oriente Médio ali, também a Rússia, que tem ali a maior, né, demanda, né, em relação de gás natural no mundo todo. Inclusive a Europa, né, que não é autossuficiente em gás natural, que decidiu trocar a sua matriz por gás natural, inclusive agora, né, uma grande preocupação, o preço do gás natural chegou a subir, né, 7, 8 vezes, porque aí o inverno está próximo, né, ou seja, o inverno ali no final do ano agora, demanda, né, seja muito gás natural para a calefação das casas e também é um grande ponto da inflação, ou seja, quando a gente pega aqui principalmente o salário, né, do europeu, uma grande parte do salário vem aí para pagar a conta de gás por lá. É totalmente diferente do dia a dia aqui do brasileiro. Então o consumo de gás é muito utilizado no dia a dia das casas, né, fazer a calefação, seja, e também das principais companhias, ou seja, indústrias de forma geral. E quando a gente consegue observar, principalmente os Estados Unidos, né, que também é autossuficiente em gás natural, também o preço chegou a subir lá em torno de mais de 7 vezes. Principalmente não só a relação de demanda, né, e oferta, mas também um outro ponto que os economistas colocam na conta, os analistas colocam na conta, que é em relação à logística, né, ou seja, a logística é totalmente diferente, né, precisa fazer a liquefação, precisa ter um navio, né, feito, né, para esse tipo de transporte, então tem uma logística muito difícil e também tem uma relação, principalmente de aumento, né, de demanda em relação a isso. Então são diversos fatores quando a gente pega aqui em relação ao gás natural, que se a gente colabora até mesmo com a leitura mais de ESG, né, é uma matriz energética mais limpa, né, e também mais fácil de ser utilizado. Então a gente consegue entender aqui a relação de demanda, né, de acordo com o Morgan Stanley, né, a gente consegue observar que ao longo de 2023, 2024 e 2025 essa demanda ainda continua a aumentar, né? Então a gente consegue entender aqui que a capacidade agora está girando em torno de 90%, então, ou seja, ainda tem uma grande dificuldade ainda em relação à demanda à medida que vem subindo e a oferta tem aí que se equalizar ao longo do tempo. De acordo com esse gráfico aqui do Morgan Stanley, né, a oferta ainda não vai se equalizar, né, quando a gente pega aqui 2021, né, nesse ano aqui agora, a gente consegue observar que tem uma demanda maior que oferta, né, ou seja, a gente consegue ver esse gráfico aqui na linha azul de demanda e aqui a relação de oferta. Em 2022 a gente consegue observar uma oferta maior que a demanda, mas depois de 2023 já entra no ponto de inflexão, né, que a demanda fica muito maior,
principalmente com essa troca de matriz energética que vai ser feita ali nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, tá? No longo de todos os países, e o gás natural vai ser uma das matrizes energéticas mais utilizadas no mundo todo, tá? Bom, agora que a gente saindo um pouco mais da leitura, né, de energia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre market cap, né, de acordo ali com o MSCI World, ou seja, as principais companhias do mundo todo. A gente separou aqui, né, de acordo com o JP Morgan, né, ou seja, eles separaram aqui alguns setores, né, da economia, e o que a gente tira aqui de conclusão, né, ou seja, quais são os setores que mais contribuíram para ganho de market cap, né, nos últimos anos, né, desde junho de 2007 até o momento, né, até agora em outubro de 2021. Nós temos aqui o setor de tecnologia, contribuiu para mais de 12% de crescimento, né, de market cap global, e também temos o setor financeiro que caiu, né, que interessante, o setor financeiro está em torno de 25%, caiu para 15%, em torno de 15%, um pouco abaixo disso, né, ou seja, a gente está falando aqui, o setor financeiro perdeu peso, né, de 10% e deu ali, né, uma relação de ganho de tecnologia. O setor de industrials, né, teve uma queda, mas não teve uma queda tão relevante, né? O consumo discricionário subiu em relação ali pouco próximos ali de 3%. Em relação também de energia, também teve uma queda muito grande, né? A energia colaborava ali com 10% do market cap global, chegou a cair, agora está bem próximo, abaixo de 5%. Healthcare, a gente consegue observar também uma alta, né? Próximo ali de 10%, né? Estava em torno ali de um pouco mais de 5, 7%. Aí também o setor de materials também, que tem ali caído em torno de 2%. E o consumo discricionário também, o consumo também de forma geral tem subido 4%, utilities também e real estate ficando ali próximos do patamar de 2007. Tá? Então, são os principais fatores por aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de China, né, nesse próximo gráfico. Esse gráfico é bem interessante, que a gente pega em relação ao preço das casas chinesas. Né? Inclusive, até saiu uma notícia hoje, né, da Modern Land, que deixou de pagar, né, o seu título de dívida na ordem de 250 milhões de dólares, que também preocupa, é uma das companhias, né, quando a gente já falou da própria Modern Land, Fantasia, Evergrande, diversas companhias chinesas que têm aí um certo tom de preocupação, inclusive até o governo também já se pronunciou referente a isso, ou seja, vem divulgar ao mercado que Evergrande não é uma preocupação, mas ainda assim os investidores tendem a olhar aí com uma grande cautela. Então esse gráfico aqui a gente fala um pouquinho das principais cidades, né, chinesas, a gente consegue observar uma queda do preço das casas. Uma queda dos preços das casas, a gente consegue observar que a velocidade de venda está caindo, né? Então, ou seja, a gente consegue observar que a velocidade de venda está caindo, o preço da casa está caindo, porque não está conseguindo vender de uma forma tão fácil. A gente consegue ver um déficit muito grande, né, de casas novas construídas referente ao número de vendas. Então, isso traz um certo tom de preocupação por lá e os números, né, vêm desanimando. Então, ou seja, o preço das casas caindo lá na China, isso preocupa o mercado imobiliário como um todo, né? E aqui a gente consegue ver as vendas, né? Ou seja, se a gente conseguir observar o preço das casas caindo, principalmente porque eles não estão conseguindo vender, né, de uma forma muito rápida, né? Então, ou seja, os estoques não estão saindo de uma velocidade média, né? Quando a gente compara aqui numa sazonalidade, mesmo tirando a sazonalidade nos últimos 5 anos, está aí numa velocidade muito baixa, né? Então a gente consegue observar nesse gráfico, né, desde 2010, a gente tem aqui um período aqui nos últimos 10 anos, né? Ou seja, nessa linha vermelha a gente consegue ver aqui em relação, né, à média de 3 meses, né? Ou seja, de crescimento de vendas, né? Ou seja, está caindo de uma forma muito forte, né? Está chegando ali uma queda de próximo de 10%. E quando a gente pega em relação às próprias vendas das casas mesmo, né? Ou seja, em relação ao dado atual, tem recuperado ali, mas bem na margem, mas tem ficado muito próximo ali de uma queda de mais de 10%. A gente está falando aqui de uma queda de próximos de 12%, 13% de queda, né? Então, ou seja, mesmo a média móvel ali de em torno de 3 meses tem apontado uma queda, né, de 10%, né? No último indicador tem ali feito uma melhora, né, mas bem marginal aqui, agora a gente está falando de uma melhora em torno de meio ponto, mas ainda tem muito ainda que evoluir, ou seja, a gente tem que comparar aqui no histórico, né, desde 2010 já está girando ali em torno de uma média de um crescimento de 10% do mercado de real estate chinês, ou seja, agora a gente está vendo uma queda de 10%, então, ou seja, o mercado chinês ainda com muita preocupação, né, ou seja, não só referente aos possíveis defaults, ou seja, não pagamento de dívida, mas também uma crise sistêmica no mercado, que a gente vem comentando aqui nos últimos dias aqui na BMC News, né? E aqui a gente também fala em referente aqui a esse gráfico do Goldman Sachs, né? Esse gráfico é de reabertura da economia por lá, né, da Europa, que está aí caindo 12%, né, referente à semana encerrada aí 17 de outubro. Que é interessante, eles colocaram aqui no relatório, né? É interessante notar que a Europa doméstica, ou seja, né, os países da Europa, ou seja, turismo ali dentro da Europa, né, ou seja, foi totalmente reaberta, né, ou seja, algumas semanas, ou seja, quem mora na Europa pode viajar em países ali
do próprio continente europeu, e desde então apresentou tendência de queda, ou seja, apesar de ter essa liberação, né, dos europeus viajarem para outros países ali próximos, né, da zona do euro, mesmo assim apresentou uma tendência de queda, ou seja, não tendo um ritmo tão forte dessa forma. Se a gente conseguir observar as viagens internacionais, aí sim tem um aumento, mas claro, né, não chegou nem o nível pré-pandemia ainda, né? A gente está falando aqui que precisa em torno de uma alta de 20%, 30% para isso. Mas a demanda doméstica tem caído nessa linha, né? E a economia como um todo tem aí melhorado na margem, tá? Então esses são os principais pontos. E esse gráfico aqui, né, que a gente vai falar em referente às internações de Covid nos Estados Unidos, né, que tem caído ali por em torno de 50 mil pacientes diários, né? No último número que a gente conseguiu observar próximo disso era em torno de junho e julho, né, desse ano, ou seja, a gente conseguiu observar um grande pico, depois uma grande desaceleração, depois uma alta, inclusive eu até falei um pouco dessa alta aqui no BMC Stock também, mas agora chegando aqui em números mais animadores, inclusive nós vimos até mesmo declarações da Moderna também que colaboram para isso, ou seja, dizendo que as vacinas estão sendo eficientes até mesmo para crianças, né? E aqui agora a gente vai trazer esse último gráfico, né, referente aqui à comparação de GDP, ou seja, de PIB, Market Value, ou seja, valor de mercado das principais companhias, né, países e também índices e companhias de tecnologia, né? A gente consegue ver aqui as FANGs, né? Ou seja, as principais companhias, né? Facebook, Amazon, Google, colaboram com 9,4 trilhões de valor de mercado. A gente conseguiu observar, né, o PIB do Brasil está girando em torno de 1,5, né, trilhões de dólares, né? Então, lembrando aqui as FANGs, a gente está falando de 9,4 trilhões de dólares, né? A Rússia, 1,5 trilhões de dólares, Coreia do Sul, 1,6, ou seja, os próprios, né, valores de mercado, né, do Facebook, Amazon, né, Google, as principais companhias de tecnologia, tem um market cap, né, muito maior dos principais países, até mesmo que o Brasil. Índia, que reporta aqui 2,6 trilhões de dólares, também o Japão, né, 5 trilhões de dólares, e também temos aqui Apple, Microsoft e a Amazon, 6,5 trilhões de dólares, ou seja, 3 companhias possuem um valor de mercado de 6,5 trilhões de dólares, até mesmo que um PIB maior do que o Japão, né? Até mesmo que o Topix, né, que é o índice do Japão, 3,9 trilhões, até mesmo que a Alemanha, que reporta ali um PIB de 3,8 trilhões de dólares. Então isso é muito interessante para a gente comparar, né? Ou seja, o PIB do Brasil é 1,5 trilhão, né? E 3 companhias nos Estados Unidos têm um valor de mercado muito maior que até o próprio PIB do Brasil, tá? Então esses são os principais gráficos aqui de hoje. Você sempre traz aqui, né, Daniel e Hanna, para atualizar você, investidor, para tomar a melhor decisão para os seus investimentos. É isso aí, valeu Alex André, aqui trazendo os gráficos de todos os dias aqui no BMC Stock. Aliás, também queria agradecer o pessoal que está mandando mensagem aqui no chat, o pessoal já fazendo aquele debate político, né? Mas legal, é bacana vocês trazerem sempre aqui as suas opiniões, o Zax, o Clóvis, o Rui das Neves, o Leonel, o Yumetube, ok. Quase pegadinha, hein? Quase, hein? Daí é uma Peter pegadinha. Santana falando aqui, ó, foi muito engraçado o jeito que ela falou, ela ouviu o pessoal elogiando vocês e disse, ó, legal, é o pessoal, a família do Peter Santana assistindo a gente de casa, quem é a filha, né? Um beijo pra filha do Peter Santana, que gosta da gente, ó, coraçãozinho. Um beijo pra você também. Valeu, obrigado. Ó, o Rui das Neves aqui, falando Alex Rocha, maluco, legal. Clóvis Welder, gente, valeu, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso chat. E o pessoal tá comentando aqui sobre a Bolsa, né, Hanna? Pois é, já vamos aproveitar aqui para falar um pouquinho, né, mostrar o nosso mapa de calor, mostrar como é que está a situação hoje, né, vou até pedir para o nosso grande Júnior compartilhar a tela aí, ó, agora deu certo, né, a internet está querendo trollar a gente está dando um jeito aqui, vamos lá. O Ibovespa, que agora está recuando 2,08%, está agora aos 106.451 pontos. Ele abriu, né, o pregão hoje aos 108.713 ontem, a gente acompanhou, né, o índice nessa segunda-feira, ele acabou recuperando esses 108 mil pontos. Ontem a alta foi forte, a maior parte das empresas também estavam subindo, mas o cenário hoje a gente consegue ver que já é bem diferente. A Bolsa está caindo bastante, a Bolsa brasileira, e aqui no nosso mapa de calor só tem uma leve listrinha aqui, que é Gerdau, a única empresa subindo até esse momento, né? A gente sabe que o mercado é muito volátil, pode mudar
de uma hora para outra, mas no momento Gerdau sobe 1,01% e é a única empresa que está subindo no momento. Entre as maiores quedas, eu destaco aqui a Cyrela, né, que está do setor imobiliário, na verdade construção, que está recuando 6,17%. Siderurgia Nacional também está recuando 5,59%. Aqui no mesmo bloco das construtoras tem MRV, que também recua 4,13%. E em seguida aqui tem o setor de varejo, Lame 4, Lojas Americanas recua 4,20%, Lojas Renner também tem perdas de 4,23%, Magalu também, Magazine Luiza, queda de 4,54%. E a gente vai acompanhando aqui, a gente falou agora há pouco, né, sobre essa nova modalidade da Embraer, que fechou uma parceria com a sua subsidiária a IVE, né, para testar os voos, né, a rota dos voos dos futuros carros, né, voadores, né, a gente está bem à frente, está bem no futuro mesmo. E aí a Embraer, mesmo após esse anúncio aí dessa rota que vai percorrer aí até o aeroporto Galeão lá no Rio de Janeiro, a Embraer mesmo assim está recuando agora 3,77% no pregão de hoje e, portanto, é isso, né? A maior parte das empresas estão caindo. Ó, acompanhando o CSN, tem Uzi Minas, que está recuando também 3,15%. Uzi Minas... Opa, eu acabei de falar de Uzi Minas. Ó, quem está também aqui nesse bloco que eu estou acompanhando são os bancos. BBDC4 recua 2,07%. Itaú também recua 1,50%, Itaúsa cai 2,25%. Quem mais está caindo aqui? A gente falou tanto de Suzano Papel, que ontem subiu bastante, agora está recuando 0,78%. Petri 4 também recua 0,78%. E a Vale também, que está aqui no nosso bloco vermelhinho, recuando 0,78%. Mas antes da gente continuar aqui, o nosso BMC Stock, deixa eu só dar uma atualizada aqui para a gente ver como é que está o dólar nesse momento. A gente atualiza agora em tempo real, né, para a gente dar uma olhada no dólar. A gente já viu que na semana passada ele fechou cotado acima dos R$ 5,70. Ontem já deu uma queda, já está aí na casa dos R$ 5,50 e uns trocadinhos. E agora eu vou dar uma atualizada. Se a internet nos ajudar, né, Daniel? Eu que já hoje tenho não aqui tá... o dólar, se você quiser, viu? Ah, o Daniel é assim. Então, vamos lá, Dani. Pode mostrar. O dólar aqui está em alta, 0,69%, R$ 5,58. É, a moeda está subindo. A moeda está subindo hoje. Gente, só dar também um retorno para o pessoal que está assistindo ao nosso programa. A gente não conseguiu conectar com o nosso entrevistado, que é o Robson Ortiz, sócio e trader na Cronor Capital. A gente agradece ao Robson, ele ainda está tentando se conectar com a gente, mas a gente já agradece de antemão, porque a gente teve um problema, a gente não está conseguindo conectar com ele. Mas a gente, mais uma vez, a gente agradece aqui o Robson ao vivo pela tentativa dele aqui em entrar aqui no programa. Antes de dar seguimento, tem mais coisas que a gente vai chamar aqui no BMC Stock. Eu tenho informação, uma que está no nosso portal bmcnews.com.br. O Citi e o Goldman Sachs elevaram suas projeções para o ritmo de elevação da taxa Selic, juntando-se aí a uma série de grandes bancos que espera agora que o Banco Central suba os juros básicos em 150 pontos base em sua reunião dessa semana. A revisão dos bancos privados vem aí na esteira de dados que mostraram na terça-feira que o IPCA 15, considerado prévia da inflação oficial ao consumidor brasileiro, registrou em outubro sua maior alta para o mês em 26 anos. Os números que vieram bem acima do esperado, somados à recente deterioração das perspectivas fiscais e inflacionárias do Brasil, levaram os credores a projetarem alta da Selic a 7,75% ao ano, de um patamar atual de 6,25% no encontro do Copom, que começa hoje, que começou na terça e que se encerra na quarta. O Citi espera ainda que o Banco Central anuncie uma outra alta de 150 pontos base na reunião de política monetária de dezembro,
com a taxa Selic devendo chegar aos 11% ao ano no final do atual ciclo de aperto no ano que vem. Essa informação está no nosso portal bmcnews.com.br. Mais uma informação antes de passar para a Hanna Beltrão é que autoridades chinesas disseram ao bilionário Hui Ka-Yan para usar o seu patrimônio pessoal como forma de aliviar a crise de dívida da incorporadora China Evergrande, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A diretriz do governo de Pequim ao fundador da Evergrande foi comunicada depois que a empresa não cumpriu o prazo inicial de 23 de setembro para o pagamento do cupom de um título em dólar, disseram as fontes. Governos locais na China têm monitorado as contas bancárias da Evergrande para garantir que a caixa ou que o caixa da empresa seja usado para concluir projetos de habitação inacabados e não desviado para pagar credores. A exigência de que Hui use o próprio dinheiro para pagar a dívida da Evergrande reforça os sinais de que o governo chinês está relutante em orquestrar um resgate, mesmo com a crise da gigante do setor se espalhando para outras incorporadoras, o que mina a confiança no mercado imobiliário. O presidente chinês Xi Jinping aumentou o escrutínio de bilionários do setor como parte de sua campanha de prosperidade comum para reduzir a enorme desigualdade de riqueza do país. Agora, não ficou claro se a fortuna de Hui é grande e líquida o suficiente para uma redução considerável do passivo da Evergrande, que soma mais de 300 bilhões de dólares. Isso no mês de junho. Os títulos em dólar da incorporadora são negociados com grandes descontos em relação ao valor nominal em meio à expectativa de investidores do que poderia ser uma das maiores reestruturações de dívida da história da China. O patrimônio líquido do empresário diminuiu para cerca de 7,8 bilhões de dólares em relação ao pico de 42 bilhões em 2017, de acordo com estimativas da Bloomberg. Mas o número reflete uma incerteza considerável. Grande parte do patrimônio deriva de sua participação no controle da Evergrande e dos dividendos em dinheiro que recebeu da empresa desde a listagem em 2009 em Hong Kong. Hanna Beltrão, é contigo. Vamos lá, Dani, com mais informações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a TIM, que anunciou que avalia fazer um investimento adicional de 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2022 em relação ao plano anterior, que não incluía o futuro resultado do leilão 5G previsto para ocorrer na próxima semana, segundo executivos da empresa. E as ações da TIM, estavam aí em queda, no comecinho da tarde, agora a baixa é de pouco mais de beirando os 2%. E a TIM informou também que deve ainda enviar à Anatel na quarta-feira as suas propostas para participar do leilão 5G, marcado para o dia 4 de novembro, na próxima semana. E aí a gente vai acompanhando, o governo federal pode arrecadar cerca de 10 bilhões de reais com esse leilão, considerando valores mínimos dos lotes e também ofertas para todos eles, segundo foi afirmado aí por membros da Anatel e também pelo Ministério das Comunicações. A gente, é claro, vai acompanhando tudo isso também e saiu mais uma informação aqui da operadora que anunciou também hoje que a Anatel aprovou a criação da FiberCo, uma empresa de fibra ótica que terá a empresa e também a IHS como parceiras. E essa transação já havia sido liberada pelo CAD, faltando apenas o fechamento oficial da transação, que deve ocorrer na primeira quinzena de novembro. E em maio, a TIM aprovou esse acordo com a IHF Fiber Brasil para a venda de 51% da FiberCo. E na ocasião, a empresa foi avaliada em torno de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos lá então, antes de passar a bola aqui para o Daniel, rapidinho, deixa eu só trazer uma atualização que inclusive tem no nosso portal, também portal da bmcnews.com.br, que é sobre a Caixa, que a Caixa quer que IPOs de Elo e Caixa Assets, eles entrem até o mês de fevereiro.
A Caixa Econômica Federal quer listar, né, em bolsa a bandeira de cartões Elo e o negócio de gestão de recurso de terceiros, né, o Caixa Asset, até o início do ano que vem, e está tentando ainda escalar a operação de crédito no banco digital Caixa Tem antes de levá-lo ao mercado. Isso daí foi dito pelo presidente do banco, o Pedro Guimarães. E há meses a Caixa, né, maior acionista da Elo, que em torno aí de 41,5% do capital da empresa, Bradesco e Banco do Brasil tentavam também avançar nesses preparativos para a listagem da Elo, que deve acontecer numa das bolsas dos Estados Unidos para facilitar a comparabilidade com as rivais globais Visa e também a Mastercard. A gente vai acompanhando isso, lembrando que essa matéria completa tem também no nosso portal da BMC News, né, Dani? É isso aí, Hanna. Vamos seguir então aqui com o BMC Stock. A gente vai chamar agora uma entrevista o que explica a queda nas ações. O analista de investimentos Vitor Savioli, ele fala do panorama para o mercado e fatores que impactam as ações. Além do Vitor, tem a participação também do Marcos Saravalli. Vamos conferir. Savioli falando um pouquinho do mercado de hoje, né, nessa terça-feira. O pessoal perguntando no chat se você tiver uma opinião a mais, né, adicionar. Mas a gente teve aqui, particularmente, acho que o mercado devolvendo um pouco, né, do movimento de ontem. Mas também eu queria um pouco da sua opinião de hoje, por que o mercado tá reagindo tão mal. A gente teve PCA, né, o mercado já colocando 150 base points aqui na reunião de amanhã, né? Eu acompanhei aqui algumas revisões para baixo das expectativas econômicas, inclusive, eu não sei se eu posso falar bem ou mal, mas não é nenhuma crítica, mas assim, o JP Morgan colocando aqui crescimento zero para o ano que vem, agora acabou de sair o relatório. Eu queria saber se você viu mais algum outro fator que possa justificar essa queda aqui de hoje, né? Voltando àquele pessimismo que a gente viu bastante na semana passada, né? Acho que além do JP Morgan teve o Itaú BBA também, que revisou o PIB do ano que vem para menos 0,5%, ou seja, uma retração econômica. E também notícias vindas da China aí com mais uma grande incorporadora, esqueci o nome agora, com problemas em pagamento dos seus títulos, né? Então, mostrando que a gente dificilmente tem uma informação 100% transparente vindo da China, mas é mais um alerta aí que o setor de construção civil da China, que é muito forte, né, um motor grande da economia, está com problemas. Não era algo localizado só na Evergrande, outras empresas também em situação relativamente parecida, e aí eu acho que isso acaba impactando o crescimento global de todas as formas. Então, para o ano que vem, em tese, uma demanda mais fraca da China acaba impactando de forma bastante relevante aqui o Brasil. Então, se eu fosse chutar, nunca dá para saber 100%, né? Mas se fosse chutar, tem esse fator também, e aí devolvendo um pouco dos ganhos de ontem. Aham. Até acho que a discussão aqui, Savioli, que eu queria entender com você também, é que a gente falou aqui de Itaú, né? Como o Marcos lembrou bem, você lembrou bem, o Itaú revisou para recessão, né, no ano que vem. Esse relatório, na verdade, saiu ontem, foi publicado ontem, 0,5% negativo no ano que vem. JP Morgan colocou aqui crescimento de 0%, se não falha a memória, o último número dele era 0,9% para o ano que vem, revisando para 0%. E lembrando que também, né, os economistas falam daquele famoso carrego estatístico, ou seja, se a gente pegar todos os investimentos que estão sendo programados, quer dizer que a leitura é que vai ser uma recessão forte, né? E aí entender isso, como é que isso reage nos investimentos, principalmente em bolsa. Será que a gente pode ter revisões para baixo, né? Expectativa de lucros, enfim. Como é que você vê essa revisão do macro aqui do crescimento do Brasil, né, impactando nas projeções para o Ibovespa, para o lucro das companhias? Acho que muito dessas revisões e do que aconteceu na Bolsa também semana passada é por conta do risco fiscal mesmo do Brasil em um ano eleitoral que vai ser o ano que vem. Então, a gente vê o político brasileiro
pensando mais no voto do que na economia como um todo, né? Aquela história lá, vamos resolver aqui, depois a gente pensa na economia, o que é uma contradição tremenda, porque os países que têm que se preocupar menos, em tese, aí, com o social, são aqueles países que têm a economia mais saudável, né? Acho que a economia como um todo se encarrega de gerar empregos, gerar renda e precisar cada vez menos do Estado cuidando ali das pessoas, né? Então, por si só, já é uma contradição tremenda. Tendo esse risco fiscal maior aí no radar, não tem muito o que fazer. O Banco Central ele vai precisar subir a taxa de juros, senão a inflação estoura mesmo, e aí isso vai acabar levando a um custo muito maior para as empresas conseguirem se financiar, investir. Em tese, sobra menos lucro no final do dia. E aí, por isso, essas revisões, né? Lembrando que sempre tem uma distinção de PIB e Bolsa Brasileira, né? Então, se você for pensar nas grandes empresas do Brasil, muitas delas, um PIB não tão bom assim, acaba sendo bom para ela, porque se o setor dela for fragmentado, ele se fragilizar, ela vai ter fôlego, pegar financiamento fora do Brasil, ou ter aí acionista com bolso fundo, que ela consegue aproveitar esse momento e crescer ainda mais rápido, né? Então, acho que essa noção é sempre válida a gente lembrar. Bolsa não mas eu acho que uma revisão para baixo vem muito disso, né? Até onde que vai a Selic? Vamos voltar a ser o país aí mais populista? Ainda bem que o nosso Banco Central, pelo menos, tem andado um pouco com a taxa de juros mais rápido, porque ele ficou muito tempo, na minha opinião, ali, tá Selic 2%, nem deveria ter caído tanto, e agora está jogando ela um pouco para cima. Lembrando também que esse não é um movimento isolado aqui no Brasil, né? Outros países emergentes também estão subindo a taxa de juros por conta da inflação como um todo, como é o caso também da Rússia, que, se eu não me engano, a taxa básica de juros lá está em 7,5%. Então, mas é um pouco disso, e aí a gente volta mais àquele velho Brasil. A Bolsa continua tendo boas oportunidades, pela característica das grandes empresas estarem na Bolsa e são fortes, bem ou mal, em qualquer área, mas a economia como um todo, o pequeno e médio empreendedor, com bastante dificuldade. E a gente segue aqui o nosso BMC Stock. Vamos agora a alguns destaques corporativos. A Raízen já vendeu a produção de etanol de segunda geração de plantas futuras para os próximos 7 a 9 anos. 2 mercados que pedem produtos são os Estados Unidos e o europeu. E agora falando de Klabin, que a empresa reverteu o prejuízo e registrou lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no terceiro trimestre. O EBITDA somou 1,9 bilhão, uma alta de 56% em relação ao mesmo período visto no ano passado. Já em relação à TIM, a operadora de telefones cresceu 21,4% e o lucro líquido no terceiro trimestre, comparando com o mesmo período do ano passado, chegando aí a 471 milhões de reais. O EBITDA da empresa somou 2,16 bilhões de reais, um crescimento de 4,5% na mesma base de comparação. Já a JHSF informou que concluiu a aquisição do controle da usina São Paulo depois de cumprir todas as condições precedentes. Com o fim da transação, a JHSF agora passa a deter 67% das ações das usinas. Daniel. E a gente segue com os destaques corporativos. A Energias do Brasil reportou lucro líquido de 510 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 70,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa afirma que o resultado do período foi impactado pelos segmentos de transmissão e distribuição, com recuperação da atividade econômica e expansão no número de clientes.
A EcoRodovias aumentou em 97% o lucro líquido no terceiro trimestre em relação ao ano passado. A empresa registrou 141 milhões de reais de lucro. Segundo a empresa, o resultado se deve ao início da cobrança de pedágio pela Ecovia Cerrado 3, crescimento no tráfego e reajuste nas tarifas. A General Electric teve lucro por ação de $1,08 no terceiro trimestre de 2021, revertendo prejuízo por ação de $1,09, apurado em igual período do ano passado, segundo o balanço publicado hoje. Já a receita da GE teve queda anual de 0,5% no trimestre a 18,43 bilhões de dólares, vindo abaixo do consenso da FactSet, de 19 bilhões e 200 milhões de dólares. Ana? Pois é, a gente segue aqui com mais informação, falando agora sobre o leilão de energia de reserva, que contrata mais de 1.200 megawatts de capacidade, que deve começar a ser utilizado já no mês de maio do ano que vem. Confira os detalhes na reportagem. As termoelétricas a gás natural dominaram o leilão de energia que contratou nesta segunda-feira 1.221 megawatts de reserva de capacidade, com suprimento de maio de 2022 a dezembro de 2025, visando preservar o sistema elétrico e os reservatórios em meio à crise hídrica. Segundo o Ministério de Minas e Energia, 17 empreendimentos estiveram entre os ganhadores, sendo 14 térmicas a gás, uma a cavaco de madeira e 2 usinas solares fotovoltaicas. No caso das termoelétricas a gás natural, o custo variável unitário médio declarado é de R$ 685 por megawatt-hora, patamar inferior ao das usinas que estão atualmente sendo chamadas a operar devido à maior crise hídrica em mais de 90 anos. Ainda de acordo com o Ministério, os recursos de geração contratados contribuirão para o robustecimento do sistema e o repressionamento dos reservatórios das hidrelétricas, com preços menores do que os atualmente praticados, considerando os recursos adicionais acionados. A contratação de energia de reserva faz parte de diversas medidas que já vêm sendo adotadas desde outubro do ano passado, a fim de zelar pela segurança do abastecimento eletroenergético no país. As usinas vencedoras serão instaladas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia. E a General Motors vai colocar até 1.200 trabalhadores em layoff, que é a suspensão de contratos na fábrica de São José dos Campos, interior paulista, e reduzir a equipe que produz a picape S10 de 2 para 1 turno. O motivo é a falta de semicondutores, problema que continua afetando a indústria automobilística do mundo todo desde o fim do ano passado e que tende a se manter pelo menos até metade de 2022. A dispensa aí dos funcionários deve durar de 2 a 5 meses, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. A GM informa estar discutindo com o sindicato alternativas para tornar mais suave o impacto e proteger os empregos. Pois é, e agora a gente vai acompanhar um trecho, né? Hoje pela manhã, o Vitor Savioli esteve no BMC News e conversou, né, com a Paula Moraes e também com o Marcos Saravalho fez uma avaliação sobre a possível privatização da Petrobras. Vamos acompanhar. Savioli, queria pegar esse gancho que a gente estava falando sobre Petrobras, né? Não tem como não começar falando com você sobre esse assunto, é aquela eterna questão, né? A gente está ouvindo falar em privatizações, já falamos sobre isso em algumas outras vezes aqui, algumas pessoas não acreditam, outras acreditam que nem o Guga falou, né? Hoje em dia nada é impossível, enfim. Como que se avalia essa possibilidade da questão de privatização de Petrobras nesse momento? Você acha que isso pode ser real? É um ruído por conta do aumento dos preços das refinarias? É uma forma de tentar passar a mão aí na cabeça e tentar acalmar o mercado. O Maia fez uma crítica grande ao Guedes, né? Acho que você estava acompanhando a gente falando aí, falando que ele está operando o mercado ao fazer declarações a respeito de Petrobras. Queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que a declaração ela é positiva, mas eu acho que é difícil acontecer. Mas assim, porque você tem dois lados da população, vamos chamar assim. Aquele que entende que se o segmento de petróleo como um todo, quanto mais competição tiver,
quanto menos na mão do governo, você vai ter ali uma disputa por preço e os preços tendem a baixar. E você tem o outro lado da população que acha que o governo tem que ali fazer alguma coisa para cair o preço e tal. Então, eu acho que essa declaração vem com um foco muito mais em eleição, em mostrar que não somos liberais de verdade, apesar dos auxílios e tudo mais, para tentar agradar gregos e troianos, do que efetivamente com uma grande chance. Tá? Essa é a minha opinião pessoal. Agora, não dá para negar que um grande esforço foi feito para a privatização da Eletrobras, dos Correios e tudo mais. Então, agora, a Petrobras, em termos de opinião pública, eu acho que é um caso à parte, mas eu acho que seria muito bem-vinda se, de fato, essa proposta for para frente e acontecer. Acho difícil isso, de fato, prosseguir, principalmente que talvez aqui na parte política tenham muitos ruídos e deveria ter um apoio muito grande para que isso de fato passasse, mas eu acho que se vier mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo bom para os brasileiros, para estimular a competição no setor como um todo e reduzir o custo aí para o usuário final, né? Que é um pouco do que, se a gente for pegar o que o Banco Central acabou desregulando e estimulando a competição no setor bancário como um todo. Quem que é o último beneficiário, né? O maior? São os usuários. Então, se o foco e a ideia for essa, eu acho muito interessante, embora eu acho que tenho mais um intuito de manchete que outra coisa. Eu ia fazer essa pergunta agora para Marcos Saravalli, você já me deu a deixa. Savioli, quero trazer o Saravalli aqui para nossa conversa, ele que está chegando agora aqui na nossa programação. Primeiro, bom dia, né? Bom dia, Paula. Você deve estar de mal de mim, você está de mal de mim? Vou fazer assim, Marcos Saravalli? Faz as pazes comigo. Você sumiu desde quinta-feira, não aparece nessa bancada, não te vejo, poxa. E amanhã sabe o que vai acontecer? Ih, você vai de novo furar comigo. Tá bom, tudo bem, Sara. O famoso... Saravalli, você tá... Como é que falaram aí? O respiro da baleia, o Felipe falou. Mas olha só, o Savioli deu uma deixa, bom dia. O Savioli deu uma deixa aí dessa questão e tem uma pergunta muito boa aqui no chat, que eu vou fazer agora pro Marcos Saravalli. O Guedes, você viu a declaração do Maia? Eu tenho que olhar pra frente, né? Porque eu tenho mania de conversar com o Marcos Saravalli aqui de lá. Eu não estou mais aqui, Osão. Você viu aquela declaração do Maia falando que o Guedes estaria aí e chegou até a provocar, cadê a CVM, né? Aí o Hugo G aqui tá perguntando, o Guedes está manipulando o mercado ou ele é simplesmente um fanfarrão quando ele fala em privatização de Petro, sendo que nem Correio, que dá prejuízo ao governo federal, ele conseguiu privatizar? Pergunta fácil, vamos lá. Tranquilo. Essa é sua, Marcos Saravalli. Eu acabei de colocar um Twitter, inclusive, sobre isso. O que você falou? Mas basicamente era falando assim... Ontem privatiza, deixa eu colocar... Porque você viu que só foi mencionar a questão da privatização, as ações de Petrobras ficaram entre as maiores altas ontem, né? Eu falei assim, ontem ia ser privatizada. Não tô dando razão pro Maia, mas vamos lá. Ontem ia ser privatizada, hoje não vai. Amanhã volta. Segue o ritmo, né? E aí a gente vai dançando, mas é manipulação ou é fanfarrão? Então, o que eu acho que assim, a gente tem, lógico, não necessariamente ele, mas... Todos nós aqui, eu, Vitor, cada um tem uma responsabilidade gigante. E ele também, como ministro, também sabe, reconhece, tem que saber, né, das suas responsabilidades. Então, se ele está operando ou não favorecendo alguém, aí realmente a gente deixa para os órgãos reguladores. Mas realmente parece soar algo, pelo menos, né, de certa forma, será que é irresponsável ou não? Acho que é essa discussão que a gente tem que ter, né? Você jogar realmente uma informação... que a princípio, na minha opinião, não tem chance nenhuma de acontecer, né? Então, ontem o mercado, até eu estava falando... Você acha que não tem chance nenhuma? Nenhuma. Até ontem, assim, a gente fala assim, qual que é a chance da ação da Petrobras subir 6, 7% num dia só? É muito baixa, né? Só se o petróleo sair de 80 e for para $90 um dia só. É muito difícil. Então, eu acho que a grande preocupação é assim, será que quem está realmente levando a informação, eu, Vitor, o ministro, outros analistas, estrategistas, outros responsáveis, tem a devida, né, diligência, responsabilidade em levar a informação? Essa é a minha preocupação. Agora, lógico, de novo,
a gente deixar, se está cometendo algum crime, se realmente teve alguma infração, a gente deixa para os órgãos reguladores. Nosso trabalho aqui não é julgar ninguém. Meu trabalho realmente é me preocupar com a qualidade da informação, né? Se está chegando de forma correta, enfim, responsável. Essa é a minha preocupação, né? Então, infelizmente, até a gente fala assim, não o caso da Petrobras, mas esse tipo de informação, a gente está vendo que no meio do pregão, né, saem informações que movimentam às vezes 3, 4, 5 mil pontos em questão de minutos, né? As ações sobem 3, 4, 6%, cai 7%. E hoje, a gente, teoricamente, o pessoal está perguntando, pô, o que está acontecendo hoje? Praticamente devolvendo também ontem, que foi um pouco, talvez um pouco de exagero, né? Então essa é a minha preocupação. E eu sempre falo que o mercado financeiro, diversas operações, né, é um jogo de soma zero. Então, se tem alguém perdendo muito de um lado, infelizmente, pode ser 1000 pessoas, do outro lado a gente tem alguém ganhando muito. Então, sempre costuma ser um jogo de soma zero. Então, de um lado tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Então, mas realmente eu acho que o que a gente tem que debater é a responsabilidade da comunicação, da informação, né? Enfim, e a gente deixar a responsabilidade para os órgãos reguladores aí fazer todo o trabalho. Se houve ou não houve, enfim, se realmente tem que ser penalizado, né? Nosso trabalho aqui acho que não é esse, né? Você sabe que o jornalista muitas vezes tem o papel do advogado do diabo também, né? E eu vou colocar um fogo aqui nesse parquinho. Ontem o Maia, ele colocou o Guedes como manipulador do mercado, da Petrobras, porque anunciou uma possível privatização. Só que a gente viu esse movimento não faz muito tempo acontecer, quando o próprio Maia mencionou a privatização da Sabesp aqui em São Paulo, quando ele foi nomeado por João Dória. E naquele dia que ele falou da privatização da Sabesp, as ações dispararam no boato e caíram no fato. Como que vocês avaliam essas informações aí, exatamente esses dois pontos? Porque eu acho que o Maia esqueceu que ele falou também de uma privatização da Sabesp que subiu no boato e caiu no fato. E aí? Sim. Eu acho que eu vou deixar para o Vitor aqui dar suas palavras. Não seria uma forma também de manipulação? Não sei, alguém precisaria falar isso pro Maia, para lembrar ele. Eu acho que ele esqueceu, mas vamos lá. Savioli, como que você viu? Como que você vê essas questões? Eu acho que... Acho que foi muito bem lembrado por você aí, Paula. E, enfim... difícil acreditar no que os políticos falam, né? Então, acho que fica aí o alerta, né? Acho que investidor quem consegue tem que tomar aproveitar quando ouve os políticos. Tem que sempre ficar, principalmente quem é trader aí, tem que ficar ligado no Twitter e agir rápido aí, acompanhando essas pessoas chaves, porque movimenta o mercado, dá oportunidade de ganhos, na verdade, mas a sustentabilidade das declarações, né, elas tendem a ser muito passageiras, então é o sujo falando do mal lavado, né? Infelizmente a gente ri para não chorar, mas é a pura verdade mesmo isso aí. Participação do Vitor Savioli aqui na nossa programação. Agora nós temos o mapa do calor, né, Hanna Beltrão? Pois é, Daniel. Raniel Beltrales, né, como os nossos telespectadores carinhosamente já nos apelidaram. Vamos então dar uma olhadinha aqui no Ibovespa para saber como é que está a situação. No comecinho do estoque, eu falei, a gente veio falar aqui, né, do mapa, ver como é que estava a situação. Já estava caindo mais de 2%, agora o índice brasileiro cai 1,89%, está agora aos 106.660 pontos. Ele abriu aos 108 mil, né, que foram recuperados ontem, 108.713 pontos, e nesse momento ele segue caindo. Já que no nosso mapa de calor, a gente só vê aqui a maior parte das empresas caindo, com um único destaque aqui para a Gerdau, que sobe 1,16%, mas é a única empresa até esse momento que está subindo. No restante, olha só, tem um bloco de construtoras aqui, começando pela Cyrela, que está caindo 5,85%. MRV também recua 3,95%. E quem mais está caindo aqui? O setor de varejo também, Lame 4 cai 4,39%, Magazine Luiza recua 3,97%, Lojas Renner também cai 3,56%,
E a Vale também, que a gente falou agora há pouco, está caindo 0,68%. E no mais é isso, né? Então vou ficar aqui até 2030 falando todos os setores que estão caindo, porque são todos que estão caindo realmente. A gente sabe que a volatilidade é grande na Bolsa, né? No mercado como um todo, mas até o momento todos os setores estão caindo, menos a Gerdau, que é a única empresa aí que entre mortos e feridos, ela está se salvando no pregão de hoje, Daniel. 1h58, mas a gente segue com Hanna Beltrão até 2030. Aprendi isso com o grande Rafael Eu Lara, volto quem acompanha em 2031, sabe. Hanna, continue. A gente já está se encaminhando aí para o fim do BMC Stock, mas a gente chega com informação ainda, a gente já está praticamente já encerrando. E o grupo de telecomunicações TIM avalia fazer um investimento aí adicional de 2,2 bilhões de reais em 2022 em relação ao plano anterior, que não incluía o futuro resultado do leilão 5G, que estava previsto para ocorrer na próxima semana, mas ainda está para ocorrer, né? As ações da TIM exibiam queda de 2,8% ainda nessa tarde, enquanto o Ibovespa tinha baixa de 1,91%. E os analistas consideraram que a performance da empresa em adição de clientes banda larga no terceiro trimestre foi lenta, mas a empresa comentou que está vendo sinais de aceleração no quarto trimestre. A TIM deve enviar à Anatel outras propostas em relação ao leilão 5G, marcado para o dia 4 de novembro. Aí completando a informação que agora há pouco a Hanna Beltrão trouxe sobre a TIM. A gente continua aqui dando outras informações também do BMC Stock. A gente já está para encerrar aqui o BMC Stock. E eu queria trazer aqui uma informação que está no nosso portal, bmcnews.com.br, que a gasolina foi mais competitiva que o etanol em todos os estados e no Distrito Federal na semana de 17 a 23 de outubro, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os critérios consideram que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 76,64% ante a gasolina. A informação você tem no nosso portal bmcnews.com.br. E o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui para o BMC Market até as 3h30 da tarde. E a Hanna volta mais tarde, né, Hanna? Volto, porque hoje tem o nosso BMC Business, às 5h15, já coloca aí seu despertador, anota aí no caderninho, na folha, no que você tiver aí, mas você não pode perder, hoje a gente anota conversa. No celular, né, Hanna? Não, Poxa. mas aí eu falei, coloca o seu despertador, para você colocar despertador, você tem que colocar o porquê que ele está despertando. Eu, pelo menos, faço isso. Mas o Daniel Morales, pelo visto, já está me enxotando daqui, mas tá tudo certo, não guardo mágoas. Mas tá tudo certo. Então, ontem a gente tinha a presença ilustre de Marcos Saravalli no BMC Market. E hoje tem Nossa, Cabral. já estão conseguindo ouvir? Aqui do meu ladinho, Cabral, gente. Chega esse horário, Cabral fala e mistura com o que a gente hoje é o Cabral. Aí, ó. Aí, ó. É isso, tchau, Hanna, até amanhã. Então, tchau, até amanhã, às 5h15, hein? Converso com a empresa Dentes, então eu espero todo mundo. Tchau, Dani, por hoje, chega de Raniel, segue aí com o marketing. Beijo, Hanna, até amanhã. Tchau.